Amados, você é uma pessoa que é apaixonada por Jesus Cristo? Você aprecia passar tempo com Ele e sempre dá prioridade a Jesus em sua vida? Essa é uma das maiores expressões de espiritualidade, oração. Nós precisamos entender que, pela graça, a oração vem primeiro. Sim ou não? A oração vem primeiro, em primeiro lugar. A oração deve ser prioridade. E assim sendo, deve haver dedicação para depois haver superação dos obstáculos e a realização dos sonhos pela a graça e pelo poder de Cristo. Moisés entendeu isto. Eu sinceramente penso que a dificuldade que a gente tem em relação a ter uma vida com Deus caracterizada pela oração contínua e persistente, eu penso que é pelo fato da gente chegar à conclusão de que não tem tempo para orar. Alguém aqui chega a pensar isso? Que não tem tempo para orar, que não necessita tanto assim de oração, e que a oração, na realidade, ela chega a ser, em determinadas situações, desnecessária, porque você entende que pode resolver o problema com o seu talento, com os seus recursos, com a sua habilidade, com a sua visão, com as suas capacidades. A falta de oração não se dá por falta de conhecimento, porque todos nós temos conhecimento de que a oração é uma das principais recomendações da palavra de Deus. A questão da oração não tem a ver com falta de crença, porque nós cremos que pela ação do Espírito Santo, a oração é poder, sim ou não? Não é uma questão de concepção, porque todos nós temos uma concepção com base bíblica de que, de fato, a gente precisa investir em nossa vida de oração. Então, não é uma questão de conhecimento, de crença ou de concepção. É uma questão de pensar que não tem tempo. É uma questão de que a oração ainda não é uma prioridade em sua vida porque você não sente necessidade. E aqui está o problema. Em virtude disto, nós passamos a ter uma vida de oração supérflua, não só no âmbito pessoal, mas até em casa. Famílias que não realizam o culto familiar, o culto de oração no lar, porque pensam que não tem tempo. Isso acontece? Uma enquete realizada apresentou que de cada 10 famílias, apenas uma realiza o culto familiar. E por que as outras 9 não realizam? Porque não tem conhecimento? Porque não tem crença? Porque não tem concepção? Não. Porque pensam que não tem o quê? Tempo. Pensam que não tem tempo. A igreja pode chegar a pensar que não tem tempo para orar? A igreja? Pode acontecer isso? Pode. A igreja pode pensar que não tem tempo para orar, que o culto está tão apertado em relação ao tempo, de que não tem tempo para orar. Por isso nós estamos, aos sábados, reservando um tempo de 10 minutos para a gente investir na oração. Por causa disso. Para que a gente, como igreja, possa dar um exemplo, isso tem um efeito assim pedagógico, que possa de fato nos ensinar a separar um tempo de qualidade para estar na presença de Deus. Amém? Moisés entendeu isso. Eu queria que vocês apenas, queridos, colocassem em prática somente uma recomendação bíblica sobre oração. Eu vou repetir. Nós desejamos que vocês coloquem em prática somente uma recomendação bíblica sobre oração. Moisés colocou essa recomendação em prática e houve uma revolução em sua espiritualidade. Não será diferente em relação a você, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não faz acepção de
pessoas. Então, assim como ele agiu com Moisés, ele também pode agir com você, com você e com você. Se você acredita nisso, diga amém. Agora, que recomendação é esta? É uma recomendação feita pelo apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 4, verso 2, quando ele diz assim: dedicai-vos à oração. Em outras traduções, perseverai em oração. A melhor tradução é exatamente esta: dedicai-vos à oração. É a única recomendação bíblica, apenas esta, que nós sugerimos para vocês nesta noite. Que vocês se dediquem à oração, como Moisés se dedicou, Daniel se dedicou, Paulo se dedicou e, acima de todos eles, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas pessoas dedicavam tempo à oração. Você dedica tempo para assistir televisão, você dedica tempo para ir ao Facebook, você dedica tempo para estudar as matérias da faculdade, você dedica tempo para aquilo que você quer. Agora, de repente, pode acontecer de você ainda não estar dedicando tempo à oração. Você dedica até tempo à leitura da Bíblia, e é mais fácil ler a Bíblia do que ter uma vida de oração. É mais fácil para você ler a Bíblia ou orar? Para muitos é mais fácil o quê? Ler a Bíblia. Para muitos. Já para alguns outros é mais fácil passar tempo em oração. Então, queridos, o que é que acontece com uma pessoa que sente necessidade de estar com Deus? Veja o que é que acontece. Foi o caso de Moisés. Vamos ver a vida de oração de Moisés. Abra o compêndio de Deus, Bíblias abertas, no livro de Êxodo, capítulo 34, versículos 28 a 30. O texto bíblico assim nos diz: e ali esteve com o Senhor quantos dias? 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Esta era a segunda vez que Moisés estava tendo essa experiência com Deus. Passar 40 dias e 40 noites, 1 mês e 10 dias. Queridos, sabe, Moisés poderia ter ido passar férias na casa do sogrão, sim ou não? E é bom você passar férias na casa dos sogros, né? Porque geralmente você não paga nada. Geralmente, né? Moisés poderia ter feito um tour na Terra Prometida. Deixaria 2 milhões de pessoas sob a liderança de seu irmão Arão e daria uma chegadinha antes dos 10 espias lá na Terra Prometida para ver realmente o que é que rolava lá e fazer um tour na Terra Prometida de 1 mês e 10 dias. Não obstante, a palavra diz que ele, pela segunda vez, encontrou tempo em sua agenda para passar 40 dias na presença de Deus. Moisés passava ou não passava muitas horas na presença de Deus? Sim ou não? Existe um determinado pastor que afirma o seguinte: se você quer mais de Deus em sua vida, você tem que passar mais tempo com Deus. E veja o que aconteceu, queridos. Veja o que aconteceu. Os versos subsequentes, versículos 29 e 30. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés, que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a quem? A ele. Quantas mulheres aqui estão preocupadas com a sua pele? E aí tome, como é que se diz? Cremes, né? E etc., para ficar com a pele mais bonita. Queria estar aqui a receita mosaica. Receita mosaica é muito boa. A pele de Moisés estava como a pele de uma criança, e ela refletia o amor, ela refletia a presença, a santidade de Deus. E o texto aqui nos mostra
a relação entre a oração e a lei. Porque, na realidade, quando Moisés saiu da presença de Deus, veja, ele entrou na presença de Deus e ele também saiu da presença de Deus. Quando ele saiu da presença de Deus, ele saiu amando ou não mais ao Senhor do que 40 dias antes. Sim ou não? Espera-se que quando você dedica tempo à oração, você passe a amar mais a Deus do que horas antes. Porque o amor, ele é dinâmico, ou ele cresce ou ele o quê? Diminui. E quanto mais ficamos admirados, impressionados com a pessoa de Deus, mais o amamos. Você precisa admirar a pessoa de Cristo. Moisés admirava ou não a pessoa do seu Deus? E é interessante como nós nos tornamos semelhantes a quem adoramos. Veja, por exemplo, os pagãos. E veja as divindades pagãs. Eles se tornavam semelhantes aos seus deuses. Nós temos a tendência de nos tornarmos semelhantes a quem adoramos. E Moisés se tornou semelhante a Cristo pela contemplação e pelo tempo que ele passava com Deus em oração. E quando ele desceu do monte, Moisés desceu amando mais ao Senhor, crendo mais nele, com as suas palavras em seus ouvidos e com a lei em suas mãos. E o texto bíblico nos mostra, queridos, parece-me que no texto de Provérbios 28, 9, que aquele que não guarda a lei do Senhor, até a sua oração é o quê? Abominável. Então aqui nós vemos uma coisa muito importante na oração, é a obediência. E esse texto aqui nos mostra exatamente essa relação entre a oração e a obediência à lei de Deus. Um dos maiores obstáculos para Deus responder nossas orações são os pecados acariciados em nosso coração. Por isso o texto nos dá essa advertência tão forte, de que aquele que não guarda a lei do Senhor, até a sua oração será o quê? Abominável. Por favor, ouça isso como um conselho e uma verdade que você precisa ouvir. Suponhamos que a sua casa estivesse pegando fogo. Como é que você gostaria que chegasse aqui? Olha, parece que a tua casa está pegando fogo, mas não se incomoda não, está tudo bem. O que é que você queria que eu fizesse? Ao chegar aqui, eu disse para você, olha, urgente, sua casa está pegando fogo, logo, por favor, deixa aqui as coisas e corre para lá. Sim ou não? Vocês concordam com isso? Então, existem algumas coisas na Bíblia que são assim, sabe? Algumas exortações que nós não gostaríamos de ouvir, mas precisamos ouvir para o nosso bem. E esse texto de Provérbios 28, verso 9, é um deles. Ninguém diz amém, né? Ou amém fervoroso e vibrante. Eu chego, estou contagiado, mas é verdade. Então, que Deus nos ajude a entender exatamente isso. E Moisés sabia disto. Por isso, nos capítulos 32 e 33, você vê diversas orações de Moisés pelo seu povo. E uma das mais lindas orações da Bíblia foi feita por Moisés. E nós a encontramos no capítulo 32, versos 30 em diante, quando diz aqui o seguinte: no dia seguinte, disse Moisés ao povo, vós cometestes o que, queridos? Grande pecado. Aqui é uma referência à adoração que eles prestaram ao bezerro de ouro. Falando nisso, qual é o segundo mandamento da lei de Deus? Qual é o segundo mandamento da lei de Deus? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que está em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem debaixo das águas da terra. Não as adorarás e nem prestarás o quê? Culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração, e faço misericórdia a 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então essa questão de amar e guardar os mandamentos de Deus não é uma questão nova. A observância aos mandamentos de Deus sempre foi uma questão de amor. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Então, eles adoraram o bezerro de ouro e ali rolou, gente, orgias. Ali rolou orgias.
bebedeiras e etc. E ali Moisés quebrou as 2 tábuas da lei, estão lembrados? Que ele quebrou as 2 tábuas da lei, está no capítulo 32, verso 19. Viu ele o bezerro e as danças, então acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Por isso ele teve que retornar, passar 40 dias com Deus de novo e receber a lei de Deus reescrita pelo próprio dedo de Deus. Eu fico imaginando a caligrafia de Deus como é que era. O Deus que fez o átomo e que fez as galáxias, que fez a célula, que fez o coração. O Deus que fez a vida, escrevendo uma coisa extraordinária, sim ou não? E o fato, queridos, que o texto nos mostra no versículo 31, capítulo 32, verso 31, tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que me escreveste. É uma das mais lindas orações. Moisés estava disposto a dar a vida pelo seu povo. O líder precisa estar disposto a dar a vida pela igreja. Os pais precisam estar dispostos a dar a vida pelos seus filhos. Moisés estava disposto a dar a vida pelo seu povo. E aqui ele intercedeu. Aqui nós vemos que a oração intercessora ou intercessória, é mais uma questão de amor do que de fé. Vocês concordam? Amém? E o fato, queridos, é que Deus então nos apresenta 2 coisas. Verso 33. Então disse o Senhor a Moisés, verso 34, vai, pois, agora, conduze o povo para onde te disse. Então era momento de Moisés parar de orar e entrar em quê, queridos? Em ação. Dentro da palavra oração, há uma outra palavra, qual é a mesma? Ação. Gandhi disse, a oração bem compreendida e aplicada é o maior instrumento de ação. Então agora era momento de agir. Mais ainda, Deus não respondeu a oração como ele queria. Diz aqui a palavra, eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação vingarei neles o seu pecado. Então Deus respondeu a oração de Moisés, mas não da forma que Moisés queria. Então 2 coisas que nós aprendemos na oração de Moisés, que é a hora de orar e a hora de agir. E que às vezes Deus não responde às nossas orações como nós queremos, mas como Ele sabe que é melhor para nós. Vocês concordam? Amém? Queridos, eu quero dizer para vocês o seguinte, você pode ter uma vida de oração como Moisés teve uma vida de oração. Se você crê nisso, diga amém. Você pode ter uma vida de oração como Moisés teve uma vida de oração, mas você precisa tomar a decisão de se dedicar à oração. Se vocês observarem os capítulos 32 e 33 do livro de Êxodo, são várias orações de Moisés. Ele investia tempo na oração. Por favor, invista tempo na oração. A oração produz transformação espiritual. A oração faz com que tenhamos experiências com Deus que marcam a nossa vida e se tornam referências para a nossa fé. A oração nos reveste de poder espiritual. A Bíblia diz que Deus é poderoso para nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Então, queridos, por favor, entenda isso. Mais uma coisa. Se você quer se tornar uma pessoa de oração como Moisés, devolva o dízimo do tempo para Deus. Se cada dia você devolver o dízimo do tempo para Deus, você vai se dedicar 2 horas e 24 minutos por dia à oração, à leitura da Bíblia e à ajuda comunitária ou missionária. Porque para cada hora, 6 minutos, 6 vezes 24 dá quanto, queridos? Dá exatamente 2 horas e 24 minutos. Devolva o tempo do dízimo para Deus, ou o dízimo do tempo para Deus, e você vai se tornar uma pessoa de oração. Amém? Mais do que isso, a Bíblia nos mostra, de acordo com o Salmo 40, versículo 8, que a gente passa a amar mais o Senhor, passa a obedecer a sua lei com prazer, quando nós desenvolvemos uma vida de oração. E quando isso acontece, pela graça de Deus, você vai obter vitórias em sua vida pessoal. Então há pessoas que estão preocupadas em vencer
resolver algum problema da sua vida ou vencer algum pecado em sua vida. Por favor, dedique tempo à oração e você verá que o Senhor, e a solução dos seus problemas também vem de quem? Do Senhor. Quando você fala com Deus e dedica tempo para estar na sua presença, Deus passa a ter oportunidades de atuar em sua vida e manifestar o seu poder. Vocês concordam? Que Deus nos ajude para que a gente veja que a oração, além de uma necessidade, deve ser a nossa maior prioridade. E que falar com Deus faz toda a diferença em nosso viver. Que nesta série de teremos no mês agora de maio, sobre a vida de oração, sejamos motivados a orar mais. Que Deus nos abençoe. Ainda em comunhão com o nosso Deus, vamos ficar em pé e cantarmos o hino Falar com Deus. Não tem limite.
seu perdão, encontro paz. Pai querido, maravilhoso e grande Deus, muito obrigado pela oportunidade que tivemos de estar na Tua casa nesta noite. Agora, Senhor, pedimos, nos despeças daqui com a Tua bênção, com a Tua paz. Leva-nos em segurança para os nossos lares e traze-nos de volta sábado para mais um encontro contigo, em nome de Jesus. Amém.